Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, como é que tá aí pro lado de vocês? Aqui do meu lado é o seguinte, está chovendo no Rio de Janeiro praticamente o dia inteiro, né? A chuva grande, chuva intensa, né? Talvez em outros estados não esteja, mas aqui na cidade está chovendo bem, né? O mozinho está aqui do meu lado. Pequeno espirro, nada demais. O mozinho está aqui do meu lado, vai acompanhar a live, vai ficar de olho em mim para ver se eu não falo nenhuma grande besteira, né? Hoje está frio, pelo menos para mim eu já estou pensando até em pegar uma cobertinha, porque você sabe que carioca é assim, né? Carioca, entendeu? A gente já baixou de 27 graus, a gente já está com frio, né? Entendeu? Chegou alguém aqui, quem foi que chegou? Não estou conseguindo ver, deixa eu ver aqui quem é. Ô, Roberta, boa noite, paz e bem. Vou ver se eu diminuo um pouco aqui a luz, fica mais fácil de eu ler, né? Sabe, Roberta, velha é assim. Paz e bem, boa noite. Opa. Velha é assim, se puser pouca luz a gente não lê, se puser muita luz a gente não lê. Se ficar muito perto a gente não lê, se ficar muito longe a gente não lê. É um problema, né? Tem que ser aquela posição perfeita. Chegou mais alguém aqui? Oi, Isabel, minha filha. Boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, é muito interessante porque como a leitura, as leituras são planejadas, elas vão se encaixando, né? Né? Roberta está falando. Sei bem, já estou com 45. Roberta, sei como é que. Então você já sabe, já está começando a passar pelo que a gente está passando, né? Estava comentando, Isabel, que eu já estou naquela idade que é assim, se tiver muita luz eu não leio, se tiver pouca luz eu não leio, se eu estiver muito longe eu não leio, se eu estiver muito perto eu não leio. Então tem que estar perfeito. Mas a leitura de hoje, de certa forma não tem muito a ver com a leitura de ontem, né? Ontem a gente viu uma leitura, né, onde Jesus nos fala sobre quem chamar à mesa. E a gente vai ver agora uma outra característica, né? Uma outra informação que eu também acho muito importante. Oi, tia Lúcia. Boa noite, paz e bem. Né? Então, vou fazer a leitura, né? Para a gente, daqui a pouco eu faço a leitura e aí a gente faz a reflexão. E como eu falei, a reflexão de hoje tem muito a ver com a reflexão de ontem, né? Eu vou tentar virar um pouco aqui para ficar mais fácil de ler olhando para a tela, tá? Quando chegar a hora eu vou fazer isso. Vai ficar um pouco estranho, mas eu acho que fica melhor. A leitura de hoje precisa de uma leitura mais atenta, tá? Bom, vamos começar a fazer aqui minha tentativa. Vamos ver como é que fica. Acho que vai ficar melhorzinho. Bom não vai ficar, não. Algum dia eu ainda vou arrumar um jeito de ficar bom, né? Mas vamos lá, né? Tá quase na hora da gente começar. Eu acho que eu fazendo assim fica melhor para eu ler e para vocês verem, tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem
que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. O terceiro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. Então o patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a vir aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Sabe, essa passagem tem que ser lida e pensada com muito cuidado. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma interpretação tendenciosa, uma interpretação que viole a característica de Jesus. Então, vamos observar. Uma pessoa questiona ele, questiona não, afirma: feliz aquele que come o pão no reino do céu. É claro que muitos de nós vamos fazer imediatamente a relação entre o pão no reino dos céus e a Eucaristia, a comunhão. E essa é uma relação válida. Mas nós também temos que lembrar que o pão era uma coisa comum na refeição daquele povo. Aliás, se você vai no Oriente Médio, até hoje, é comum o pão na refeição. Inclusive, às vezes, eles usam o pão como base para o alimento. Por exemplo, eles pegam lá uma quantidade de vegetais, colocam no pão com um pedaço, com tanto de carne e comem. Não é um sanduíche que nem a gente faz, não. Ele é tipo como se aquele pão fosse meio que o prato deles, né? Então, há a presença do pão também como comida. E há também a presença da refeição como aliança. Eu coloquei isso ontem. Uma refeição pública é um sinal de aliança. Se eu como publicamente com alguém, na época de Jesus, eu estava fazendo uma aliança. Eu estava dizendo: fulano é do meu grupo, fulano é da minha estima. Então, essa frase é uma frase muito profunda. Feliz aquele que come o pão no reino dos céus. E aí Jesus aproveita para nos passar uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem muito interessante. Porque, de cara, ele fala assim: uma pessoa fez um banquete gigantesco, um banquete magnífico. Perfeito. Perfeito. Né? Nós estamos falando
a grande momento da salvação de toda a humanidade. E ele fala assim: quando chegou a hora, vinde, estão prontos, venham comer. E ele chama os convidados. E aqui nós temos que entender que esse evangelho é escrito por Lucas. E isso tem uma importância muito grande, porque Lucas escreve para aqueles que não são judeus. Vamos nos lembrar. Marcos escreve para os romanos. Mateus escreve para os judeus. E Lucas escreve essencialmente para os gregos e para os outros povos. Então, ele está mandando uma mensagem. Quem são os convidados inicialmente? São os judeus. Entendem isso? Né? Há mais de uma parábola onde Jesus apresenta que há uma aliança inicial com os judeus e que pelo menos parte daqueles judeus rejeitaram essa aliança. Por quê? Não é que ele esteja falando que os judeus são maus e que os judeus estão ferrados, que eles vão para o inferno. Não. Ele está dizendo claramente que existe uma nova aliança. E uma nova aliança marcada com quem? Com as outras pessoas. E aí é muito interessante, porque se você vê bem, né, as desculpas são desculpas, vamos dizer, razoáveis. Olha, eu me casei. Olha, eu comprei aqui esse bem, preciso cuidar desse bem que eu comprei. Mas não seriam, vamos dizer, desculpas suficientes. Ou seja, elas não são satisfatórias. E isso ocorre, não é à toa, não. Entrou alguém aqui, PHR. Não sei quem é, mas boa noite, paz e bem, PHR. Sabe, essas pessoas, elas dão desculpas que não são satisfatórias, porque, na verdade, essas desculpas são falsas. Elas não estão aqui dizendo: eu não posso ir. Elas estão dizendo o seguinte: eu não quero o que o senhor está me propondo. Né? Ou seja, eles usam uma falsa desculpa. Né? Uma coisa é você realmente ter um problema e não poder participar. Outra coisa é você dar uma desculpa. Então, eles não queriam participar dessa proposta. E é por isso que Jesus depois diz: nenhum dos que foram convidados inicialmente participarão do meu banquete. Não, Jesus não está dizendo que você fez uma falta, você está ferrado, acabou a tua vida. Não. Jesus está dizendo que se você não quer seguir com ele, você não vai participar da salvação. Mas isso não faz parte dele, isso faz parte de quem? Sua. Isso é por sua consequência. Se no último momento da sua vida você realmente quiser seguir com Jesus, Jesus vai te aceitar assim mesmo. E é muito interessante por quê? Por causa da resposta. Olha, pessoal, já que esses aí que eu chamei, que são os ricos, os poderosos e tal, eles não quiseram, vai lá e chama o resto. Chama aqueles que ninguém quer. É muito interessante, porque se você observar, são os mesmos da leitura de ontem. Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ou seja, são aqueles que são rejeitados, são aqueles que não são importantes, são aqueles que não teriam direito sequer a se manifestar. Eles não poderiam sequer exigir ou pedir para ser convidados, porque eles não merecem nada. Na sociedade dos judeus da época, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos
não mereciam nenhuma forma de respeito, nunca seriam chamados a um banquete como esse. E ele vira e fala assim, chama eles. E aí o empregado vira, pô, patrão, já chamei, mas ainda tem lugar. Então vai para as estradas e os atalhos. Ou seja, ele vai para fora da cidade. E é muito interessante porque na época do judeu, né, na época de Jesus, a cidade era, por assim dizer, o local da lei. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, se você matasse uma pessoa na cidade, você respondia a um processo. Mas se uma pessoa fosse morta no campo, você não respondia a um processo. De certa forma, o que estava ocorrendo fora da cidade não fazia parte da sociedade, parte da lei, parte do que era previsto por aquela comunidade. Então, o que o mestre fala? Vá para as estradas e atalhos, ou seja, fora da cidade. Quem você encontrar, obriga a vir. Sabe, ele não está aqui dizendo que vai levar a pessoa amarrada. Mas ele vai virar e falar assim, vem, 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 vem. Sabe aquele vem insistente? Por que Jesus está fazendo isso? Porque a mensagem de Jesus não é para um povo. A mensagem de Jesus não é para um tipo de pessoa. A mensagem de Jesus não é sequer para uma determinada religião. Eu sei que vira e mexe tem alguém dizendo, não, porque só a minha religião salva, as outras não. Bom, você pode falar o que você quiser, mas você discute com Jesus, não discute comigo. Tá? E a gente tem que entender que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu conversei com os judeus não quiseram vir todos comigo, eu vou chamar os outros. E se for o caso, eu vou chamar até aqueles que não acreditam em mim. Sabe, a gente tem que entender que hoje, provavelmente, nenhum aleijado, nenhum cego, nenhum coxo, nem o pobre, talvez. O pobre ainda tem muita gente apopofóbica, né? Tem muita gente com ódio de pobre hoje em dia, né? Tem muita gente, inclusive, que acha que pobre não tem direito, pobre não tem nada, né? Então, talvez não quisessem chamar os pobres. Mas provavelmente o aleijado, o coxo, o cego iam querer. Mas nós temos outras pessoas, outros grupos, que as pessoas não querem perto delas. E é muito gozado porque, não raro, isso na igreja é apresentado como pecador. Fulano é pecador, então não pode. Bom, esses eram considerados pecadores também, estavam presentes. Porque essa é a coisa que talvez as pessoas ainda não tenham entendido, né? Apesar de estar claramente na Bíblia, né? Na Bíblia está claramente escrito que Deus não nos pune conforme nossas faltas exigem. Na Bíblia, inclusive, nós lemos isso no domingo, que Deus fecha os olhos para os nossos pecados enquanto espera a nossa conversão. Então, ele até nos fecha os olhos para os nossos pecados para nos salvar. Está corrigindo isso. Então, não é para a gente ficar com essa lógica de fulano faz algo errado, então fulano está condenado ao inferno. Aliás, atualmente está uma maravilha, né? Tem um bando de gente dizendo que algumas coisas são heresias quando não são. Tem algumas coisas dizendo que tal coisa causa descomunhão quando não é. Tem pessoas dizendo que não pode fazer tal coisa quando não há restrição. Esse é o problema, né? Semelhante aos fariseus antigos, hoje nós temos um grupo de cristãos
que apregoam para si a regra de moral, quando a regra de moral é apenas uma, que é Jesus. A maior regra de justiça do mundo é Jesus. E se vocês olharem, eu desafio vocês a acharem uma passagem no Evangelho que mostre um pecado que era tão grande que impediu Jesus de chegar nessa pessoa. Jesus, ele entra em contato com os judeus, entra em contato com os romanos que não acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele entra em contato com os samaritanos que acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas são inimigos dos judeus. Ele entra em contato com os cananeus que não acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, ele está em contato com todos. Quando Jesus enfrenta o assassino Saulo, ele prefere fechar os olhos aos pecados de Saulo, encontra a salvação e se transforma em Paulo. Portanto, quem seriam os convidados para a mesa do Senhor hoje? Se Jesus fosse escrever essa parábola hoje, ele provavelmente colocaria outras pessoas. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, ele colocaria os nossos irmãos indígenas, nossos irmãos ribeirinhos, os povos originários todos. No mundo inteiro ele colocaria as mulheres, que sofrem muito com a violência e que são desprezadas. Os pobres, as crianças que sofrem, inclusive o Papa Francisco pede que nós rezemos pelas crianças que sofrem, que vivem realidades de quase escravidão. E quantas vezes nós vemos crianças com fome no Brasil? A quantidade de crianças internadas com desnutrição está aumentando muito. E nós devemos nos revoltar contra isso. Porque isso é um atentado à vida. E nós devemos rezar para que isso acabe, pois esse é um pedido do Papa Francisco, que é um compromisso com a vida. Mas nós devemos, sim, exigir que sejam feitas mudanças. E é muito interessante porque talvez a gente não preste atenção nisso. Mas quando Jesus fala, vá às estradas, vá aos atalhos, ele está dizendo, saia da igreja. Vá em busca das pessoas. E aqui eu quero pedir a você, saia da igreja. Vá em busca das pessoas. E primeiro, as pessoas que foram feridas. E, infelizmente, muitas das pessoas que são feridas por membros da igreja, que dizem que essas pessoas são pecadoras e que não merecem o perdão, ou tiram dessas pessoas a participação delas na igreja. Esse talvez seja o primeiro lugar que nós temos que ir, correndo, trazer essas pessoas de volta. Ô, Calduro, tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Mozinho Alexandre, aquele cardiopediatra amigo nosso, está aqui. Mozinho está aqui, Alexandre. Está lhe mandando um abraço. Sabe, pessoal, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a nossa forma de ser igreja. Né? Tá dando grande mestre. Ô, Caldoro, que bom que você está aqui. A gente tem que mudar a forma de ser igreja. A gente tem que sair do nosso conforto, da nossa tranquilidade e ir ao encontro daqueles que precisam. Tá mandando um beijo para você. Daquelas pessoas que precisam do nosso acolhimento, que precisam da nossa compromisso com essas pessoas, que precisam ser incluídas. Ah, Bernardo, elas precisam também do nosso perdão e misericórdia. Bom, não sei, né? Pode ser que você seja uma pessoa pura, perfeita, não tenha nenhum pecado, só falta a auréola entrar na sua cabeça para você ser santo. Pode ser. Tá legal, você
Se essa é a sua realidade, perfeito. Então você, por favor, perdoa, tenha misericórdia dessas pessoas, a começar por mim, que sou um pecador. Tá? Começa me perdoando. Porque eu não vou dizer que as pessoas que estão fora da igreja precisam do meu perdão. Porque eu aprendi com Jesus que antes de eu mexer no cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trava que está no meu olho. Antes de eu me preocupar com os pecados do meu irmão, eu tenho que me preocupar com os meus pecados. Seria tão melhor se eu aprendesse com Deus, que fecha os olhos aos pecados dos homens para que eles encontrem a salvação. Aí a gente fica aqui querendo apontar, não. Eu quero ser o empregado dessa leitura. Aquele que o mestre falou, vá lá, chame os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Chamei todos, Senhor. Não foi suficiente. Então vá, Bernardo, para as estradas, para os atalhos, para os lugares enlameados, para os locais onde ninguém quer ir. Vá onde só a misericórdia de Deus alcança. Vá onde aqueles que não entenderam a minha palavra mandaram os outros. Vá, Bernardo, encontre a todos. E a todos eu quero convidar para essa grande refeição, para essa grande mesa, porque eu tenho certeza que se eu quiser comer o pão no reino dos céus, eu preciso trazer o máximo de pessoas possíveis para não que haja uma conta. Não, Bernardo, olha, você só trouxe 12 pessoas. Tinha que trazer 13 pessoas. Como você só trouxe 12, então você não vai comer na mesa. Tem que ter trazido 13. Não, não se preocupe. Não vai ser uma conta. Mas a gente quer trazer o maior número de pessoas. Porque a gente quer que as pessoas partilhem dessa felicidade. A gente quer que as pessoas experimentem esse amor. Que as pessoas vejam em nós o amor que Jesus tem pelo mundo. Aliás, isso Jesus falou. Vós sereis as minhas testemunhas. É isso que nós temos que fazer. E é isso que ele nos pede nessa leitura. Convidemos a todos e todas para nos encontrarmos nessa grande refeição, para todos e todas juntas comermos o pão no reino dos céus. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, né? É interessante porque hoje é 1º de novembro. 1º de novembro a gente celebra na Igreja Católica o Dia de Todos os Santos. Mas, Bernardo, eu não vi você fazer leitura do Dia de Todos os Santos, porque a CNBB tem uma autorização para transferir para o domingo. Ela vai celebrar o Dia de Todos os Santos no domingo que vem. Mas, mesmo assim, nós temos aqui a visão da comunhão. A comunhão como fruto de uma multidão de pessoas. Inclusive de pessoas que, vamos dizer, não estão no padrão. Não são pessoas que são pessoas, vamos dizer, perfeitas, pessoas que são exemplos. E sim, pessoas. E acho que isso é uma mensagem também para nós. Né? Eu vou trabalhar isso melhor, eu vou produzir um texto, porque isso é uma intuição que veio na minha cabeça, mas domingo vai soltar um texto sobre isso. Amanhã é o dia que a Igreja Católica guarda para os nossos entes que nos antecederam, para aqueles que foram antes de nós. Eu tenho certeza que a gente pode fazer uma boa live amanhã. Bernardo, qual vai
qual vai ser a natureza, eu não sei, mas eu garanto que vai valer a pena. Acabou de entrar alguém, quem foi? Ô, Lívia, querida, boa noite, minha filha, paz e bem. Chegou na hora da bênção, Lívia, hora boa. Vou lhe dar uma bênção, vou dar uma bênção a todos que estão assistindo e que vão assistir essa live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vão para as estradas, vão para os atalhos, encontrem as pessoas e tragam para comer o pão no reino dos céus. Eu garanto que nessa jornada a alegria do Senhor será a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.